Fala pessoal do curso Gaia, beleza? Professor Afonso com vocês mais uma vez para a gente continuar a nossa Física B lá na aula 17, hoje falando sobre mudanças de fase ou mudanças de estado físico da matéria. Então, pega a tua apostila, hoje a gente vai ver por que quando as coisas mudam de estado físico e quando o gelo derrete ou por que quando a água ferve a temperatura se mantém constante. Então, pega teu material. Pega alguma coisinha para comer, vai, é aula remota, você pode assistir comendo, pode assistir de pijama. O negócio é assistir a aula e estudar, mas ficar de boa, cabeça no lugar, beleza? Beijo pra vocês, se cuidem e até mais. Bom, antes de falar de calor latente, a gente tem que lembrar dos estados da matéria. Então, na natureza, a gente trabalha basicamente com 3 estados da matéria. Sólido, com forças de coesão muito fortes. Líquido, com força de coesão menos fortes. Importante do líquido é que a forma do corpo é variável, né? Ela vai ter a forma do recipiente que contém um copo, uma jarra, uma garrafa, né? O volume é bem definido porque depende do recipiente. E o estado gasoso, que tem uma força de coesão muito fraquinha e não tem forma nem volume definidos, aquela história do cara soltar um pum no canto da sala e todo mundo ter que suportar o porco que fez isso. Por quê? Porque o líquido se expande e ocupa todo o espaço. Ah, Afonso, mas tem outros estados da matéria, tem o condensado de Bose-Einstein, tem o plasma. Sério, se você quiser fazer uma faculdade de física e estudar essas coisas, maravilha, te apoio, acho legal, precisa de cientista, a ciência nunca foi tão importante, precisa. Mas, cara, a gente só quer passar de ano, passar essa crise e entrar numa faculdade ano que vem, então deixa quieto, 3 estados da matéria tá louco de bom, beleza? Sólido, líquido e gasoso. Bom, mudança de um estado para outro. Por que isso? Porque o calor latente é a energia necessária para o cara mudar de estado físico, sair de um estado e para outro. Então, a gente tem que lembrar o nome das mudanças de estado. Fusão, passagem do sólido para o líquido. Solidificação, passagem do líquido para o sólido. Vaporização, líquido para o gasoso. Condensação ou liquefação, passagem do gasoso para o líquido, tá? Depois, sublimação, passagem direta do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido. Tem um nome que é do sólido, ó, não para de passar carro a hora que eu gravar isso daqui. Passou mais um. Aí, agora vai. Tem um nome específico da passagem do sólido para o gasoso, que se chama ressublimação, mas não precisa. Sublimação também está certo, também está aceito. Sublimação ou ressublimação, tanto faz, tá? Então fica de olho nesses nomezinhos, eu sei que você já conhece, mas é importante saber isso aí. Deixa eu tomar um cafezinho enquanto mudo o slide. Tá aí um esqueminha, um quadrinho para você fazer na tua apostila, no teu post-it sobre o nome das mudanças, né? Basicamente repetindo o que eu falei no slide anterior, só que de maneira, né, gráfica, para visualizar melhor. Beleza, vamos falar de calor. O que é calor? É a energia térmica em trânsito entre 2 corpos, motivada pela diferença de temperatura. Então, para 2 corpos, né, terem um fluxo de calor de um para o outro, você precisa que a temperatura seja diferente. Se os 2 corpos, independente da massa, do que for, se eles tiverem a mesma temperatura, o calor não flui, esse fluxo não existe. Não é que ele não tenha calor, tem, mas não vai fluir o calor. Esse calor, tem que ficar bem claro isso, ele sempre vai do corpo de maior temperatura para o de menor, de quem tem mais para quem tem menos. E esse fluxo só acaba, só para, no momento que a temperatura dos 2 fica igual, beleza? Então, isso tudo é calor, energia em trânsito, de corpos com temperaturas diferentes, vai de quem tem mais para quem tem menos. Tem os tipos de calor que a gente tem que comentar. Então, quando o material altera a sua temperatura, quando ele tem uma variação de temperatura, quando ele tem um ΔT, ele vai ter o que a gente chama de calor sensível. Você lembra do calor sensível? É aquele da formulazinha do Macete, tá? Agora, quando o calor é responsável para mudar o estado físico, derreter o gelo, evaporar a água, fazer o gás virar, por exemplo, líquido de novo, aí o calor dito é calor latente, que é o que a gente vai falar hoje. Então, o calor latente é o calor responsável pela mudança de agregação das moléculas. Ai, ó, agora passou um Titanic aqui na frente. É responsável pela mudança de estado, né, com temperatura constante. Lembra? O gelo derrete a 0. A água ferve a 100. A temperatura, durante a mudança de estado físico, ela nunca muda, tá bom?
Cálculo do calor latente, que é o nosso objetivo. Então, como é que a gente calcula isso daí? Ah, gente, só uma coisinha. Se vocês escutarem aí, ó, um sininho, é que hoje é dia de lixo que não é lixo aqui na minha rua. Então, não se assustem. Eu vou pausar a gravação, mas pode ser que apareça aí o lixo que não é lixo. Então, a gente pode ter uns probleminhas. Cachorro latindo também pode, criança gritando, porque às vezes minhas crianças acordam, né? Eu gravo isso bem de manhãzinho enquanto elas estão dormindo. Então, não se assuste com nada de estranho que pode acontecer. Bom, vamos voltar aqui ao que interessa. Cálculo do calor latente. Nada mais é do que a quantidade de calor, né, pela ou vezes o calor latente de fusão ou vaporização, que eu te falei dos cachorros. Deixa eu dar um pause aqui. Beleza, meus cachorros resolveram parar de latir, dá para voltar. Então, o calor latente o que é? É a massa do corpo vezes o que a gente chama de calor de estado ou calor latente do cara, que pode ser de fusão ou de vaporização. E a gente calcula fazendo o Q igual a M vezes L, que é o calor latente. Esse calor latente, ele vai ser específico, ele vai ser próprio de cada substância. Então, cada corpo, cada substância tem um calor latente que é tabelado, calculado. Então, você não tem que ficar decorando esse troço, daí vai ser dado. A massa, muito importante a gente comentar aqui, que essa massa ela vai estar em gramas, tá? Então, vai ser massa em gramas e o calor latente vai ter a unidadezinha dele, beleza? Então, fica esperto. Essa equação, se a outra anterior a gente chamava de equação do Q-macete, essa, para deixar bem ridículo, a gente chama de equação do Q-mole, que é a equação do calor latente. Pode crer? É nóis, bora. Então tá ali, ó, a quantidade de calor necessária para que cada 1 grama de substância, é 1 grama, tá? 1 grama é o que cavalo, vaca come, então massa é 1 grama. Então, para que cada 1 grama de substância sofra mudança, é chamada de calor latente de vaporização ou fusão. No caso da água, isso daí é meio manjadaço, o calor latente de vaporização é 540 calorias por grama. Traduzindo, você tem que dar 540 calorias de energia para que cada 1 grama de água vire vapor. Beleza? É isso que tem que acontecer. É isso que ele está falando. Por isso que é calor latente mudança de fase. É o tanto de energia para vaporizar. Repara uma coisa. A gente não tem aqui a presença da temperatura. Por quê? Porque ela não varia. Para a água virar vapor tem que ser 100 graus Celsius. Ai, Afonso, mas tem que ser no nível do mar, condições normais, temperatura... Tem. Que nem eu te falei, você quer ser físico? Faz faculdade de física. A gente aqui só quer que você entre numa universidade e que você sobreviva a essa quarentena. Beleza? Joia. Vamos ver um exemplo que fala sobre esse cálculo do calor latente. Então, uma questão que caiu lá no Rio de Janeiro, da UERJ, fala... O gráfico abaixo, que está aqui, indica o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância ao receber calor de uma fonte. E ele passa integralmente da fase sólida para líquida. Então, é de fusão, beleza? Está ali o gráfico e ele vai falar que o calor latente de fusão dessa substância vai ser... Bom, fusão, passagem do estado sólido para o líquido, beleza? E aí, como que você vai fazer para calcular esse negócio? Então, olha comigo para o gráfico. Você está vendo que de temperatura 0 até a temperatura 50, ele está mudando a temperatura. Então, não é mudança de estado físico. Aqui, eu não vou usar esse pedaço do gráfico. Quando ele muda de estado físico, a temperatura se torna constante. Então, vai ser, olha para o teu gráfico, de 300 calorias até 1000 calorias. Então, é esse trecho do gráfico que interessa, de 300 até 1000, tá bom? Como que eu vou resolver? Então, a faixa horizontal do gráfico representa a mudança de estado físico. Ou seja, naquele ponto, ele vai ganhar 700 calorias. Então, o calor latente pode ser determinado pela equaçãozinha dele, que é a equação do Q-mole. E aí nós vamos fazer a quantidade de calor que ele ganhou pelo gráfico 700, massa que ele deu lá no enunciado 10 gramas, né? E o calor latente é o que você quer calcular. Passa o 10 dividindo, calor latente vai dar 70 calorias por grama, beleza? Ou seja, letra A, tá bom? Tranquilinho, né? Sem segredo. Vamos para frente. Segundo exemplo. Agora você tem uma massa de 2.000 gramas de água. Ó, 2.000 gramas podia estar escrito como 2 quilogramas, tá? Aqui está em gramas, beleza. Que ela já está a 100 e ela vai vaporizar, né? Ele deu pra gente o calor latente da água, que é 540 calorias por grama. Ele quer saber a quantidade de calor em quilocalorias, ou seja, vezes 1000. Vamos supor, se a minha resposta der 1000 calorias, então vai ficar 1 quilocaloria.
Se a minha resposta der 20 mil calorias, vai ficar 20 quilocalorias, beleza? Fica esperto com esse detalhe. Ele quer saber a quantidade necessária para vaporizar 30% da massa. Não é a massa inteira, é 30%, beleza? E aí ele deu lá as opções para a gente, 224, 250, 300, lá. Vamos ver? Resolução. Eu só quero, né, fazer ferver, vaporizar 30% da massa, então vai dar 600 gramas. Aqui você faz por regra de 3, né, cara? 2.100%, x 30%, tá? De boa. Isso daqui nem fiz a conta porque seria subjugar a sua inteligência. Então eu deixei assim. Então a quantidade de calor necessária vai ser para você evaporar 600 gramas de água. Ou seja, tá? Ou seja, claro que eu sei que está errado isso, né? Se alguém escutar esse vídeo vai ficar me zoando. Não, eu sei que está errado. Então a quantidade de calor, para mudar de estado físico, é Q mole, vai ficar a massa, que é 600 gramas, e o calor latente, que é 540. Então isso vai dar para a gente 324 mil calorias, mas não é a resposta, porque eu queria em quilocalorias. Então 324 mil dá 324 quilocalorias. Beleza? Bem de boinha. E a resposta é a letra E, de eu não aguento mais quarentena. Valeu? Vamos para frente. Curva de aquecimento da água. Curva de aquecimento é um gráfico para representar a mudança de estado físico. Então vamos pegar como exemplo um bloco de gelo a menos 20 sendo aquecido, né? O que vai acontecer com esse cara? Então você vai ter agora os cachorros começaram agora o cachorro do vizinho. Você vai escutar o cachorro no fundo, não tem o que fazer. Então ele fala que após a fusão, a energia recebida faz com que a vibração das moléculas aumente novamente, aumentando a temperatura até 100. Nessa temperatura, inicia-se a vaporização. Então a massa continua a receber calor e a energia é usada novamente no estado físico. Então você vai ter o gelo de menos 20 até 0 aquecendo, depois em 0 ele derrete, depois a água que começou em 0 vai esquentar até 100, chega em 100 ela vai começar a ferver. E aí eu vou ter basicamente isso aqui acontecendo. Então olha só. Uma mudança de estado físico, um aquecimento de menos 20 para 0. Em 0, perceba que o gelo virou água, mas continua 0, porque durante a mudança a temperatura não se altera. Essa água 0 vai receber calor ainda, vai virar água 100, vai aquecer, tá? Sem mudar de estado. Quando chega em 100, essa água vira vapor. Então, durante a mudança de estado da água para o vapor, a temperatura é constante. E aí, depois que toda a água virou vapor, se aquece o vapor até 120, tá joia? Então, esses são os passos. Veja se você tem ali, ó, de menos 20 para 0 um processo, de 0 para 0 outro processo, de 0 para 100 mais um processo, de 100 para 100 mais um processo, e de 100 para 120 mais um. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 processos acontecendo, tá bom? Então, é coisa, tá? Quando você põe no gráfico, fica mais ou menos desse jeito, ó. De menos 20 até 0 você tem um aquecimento, então seria o pedaço AB, que é uma quantidade de calor. Depois a fusão seria o trecho BC, temperatura constante, mais calor. CD seria aquecer a água, mais uma quantidade de calor envolvida, tá? DE seria a ebulição, temperatura constante, e depois EF, aquecer o vapor. Repare que durante a mudança de estado físico, que é o Q2 e o Q4, a gente tem temperaturas constantes. Então, qual que é a manha para você descobrir no gráfico se está tendo mudança de estado físico? É só ver a temperatura constante. Temperatura constante mudou de estado físico. Então, tá ali ó, o resuminho para você. Dá um pause para você ficar esperto nisso. AB, o cara era sólido. BC sofreu fusão. CD, líquido. Depois, DE, ebulição. E EF, gasoso. Tá? Nos trechos AD, CD e EF, no diagrama, a gente tem o aquecimento do estado sólido, líquido e gasoso, respectivamente. Nesses trechos o calor trocado é sensível, pois varia a temperatura. Então você vai ter que usar nesses trechos a equação do Q-macete. Então nos trechos em azul, que está tendo mudança de temperatura e não de estado físico, você usa a equação do Q-macete, que é o calor sensível. Já nas partes do gráfico que você tem mudança de estado físico, são as partes vermelhinhas, qualquer coisa volta um pouquinho o vídeo lá para você perceber com calma, você vai ter a fusão no trecho BC e no trecho DE, agora com a sua moto, a ebulição, tá? E aí você vai usar a equação do Q mole. O que quer dizer isso? Em cada trechinho do gráfico, você vai ter que calcular a quantidade de calor por uma equação diferente.
Se ele te pedir a quantidade de calor total do sistema, aí você calcula cada uma separadinha e no final, aí sim você soma tudo, tá? Então é trampo, velho. É bastante coisa para fazer, tá bom? E é isso aí. Qualquer dúvida, procura lá a gente no atendimento. Tamo junto. Vamos passar por essa. Até logo, galerinha. Mais uma vez um prazer estar com vocês. Na próxima, os exercícios e a gente conversa mais. Valeu? Beijo pra vocês. Tchau.